Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Justiça, senhoras e senhores. Eu sou Edinaldo Azevedo, eu tenho 1,74 m de altura, 80 quilos. No momento estou usando óculos com armações na cor preta, meus cabelos são espaçados e esparcos, a minha pele é amarela. Eu estou usando uma camisa da cor preta e uma gravata cor azul. Também sou com um crachá ao centro do peito. O público-alvo aqui presente, queremos destacar que são os servidores e associados das instituições convidadas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, TRT, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte e o Ministério Público Estadual. Justificativa. O artigo 24 da Resolução número 401 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, dispõe que a Unidade de Acessibilidade e Inclusão deve buscar incentivar e promover parcerias eficazes com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e com a sociedade civil, com foco na acessibilidade e na inclusão, a fim de compartilhar experiências e estratégias, possibilitando assim a atualização de assuntos relacionados ao tema. A gente quer destacar nesse momento a presença de destacadas autoridades representando instituições. Representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, temos o juiz de direito Marivaldo Dantas de Araújo, juiz auxiliar da presidência e presidente do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da nossa Corte. Representando a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora juíza Liane Pereira da Mota Pires Oliveira, juíza da 14ª Vara Federal, coordenadora da Comissão de Acessibilidade e Inclusão na Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Representando o Ministério Público deste Estado, a gente destaca a participação do promotor de justiça Erickson Girley Barros dos Santos. Destacamos também, representando o Tribunal Regional Eleitoral, Helder Jean Brito da Silva, que é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Neste momento, para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos o juiz de direito Marivaldo Dantas. Obrigado, bom dia a todos vocês. Meu nome é Marivaldo Dantas, eu sou homem, careca, nada de esparsos, os cabelos já foram, grisalho, estou de terno azul marinho, gravata também azul marinho. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, uma satisfação nossa, inclusive se os representantes de cada instituição puderem sentar mais à frente, fiquem à vontade também para não o fazer, mas está reservado aqui na frente, mais por uma questão de facilidade, depois cada um vai se levantar e vem aqui, mas fiquem todos à vontade, a casa de vocês. Nós temos a colaboração e a participação nesse evento do próprio Tribunal de Justiça, né, que o organiza, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, através da Associação do Rio Grande do Norte, Associação Judiciária do Rio Grande do Norte, o MP do Estado do Rio Grande do Norte e o Tribunal Eleitoral. Então, agradeço a parceria. A ideia era justamente a gente falar sobre a questão da acessibilidade no âmbito do sistema de justiça como um todo e não apenas dentro do Poder Judiciário. Outras instituições foram convidadas, não estão aqui, mas quem está vai fazer o evento. Então, o que entendemos por acessibilidade digital e a importância dessa resolução 401 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça? O CNJ tem centenas de resoluções, aí a 401 não é a última nem será, então já estamos em mais de 500, que trata dos mais diversos temas, né? E sobre a acessibilidade, para a acessibilidade digital, a 401 pode ser considerada, digamos, um marco, né, normativo. Qual a importância dela?
eu sempre coloco que o CNJ ele acaba dando visibilidade às questões quando ele traz isso para dentro de uma resolução. Ele nos incita, como sistema de justiça, a pensar aquela questão e a se debruçar sobre soluções acerca daquilo dali. Nós temos aqui um servidor que é juiz leigo, que está ali atrás, e ele tem limitação de visual, né? De 100%, né? 100% de limitação. E ele só pode exercer, ele estava conversando aqui comigo um pouco antes, então parece que a importância ela não é teórica. Acho que esse grande ponto que a gente tem que trazer. A norma ela não existe só para que a gente faça bonito num prêmio ou para que o CNJ diga, eu me importo com quem tem uma deficiência ou é pessoa com deficiência. Né? Essa atual nomenclatura, até que pode ser que já esteja atrasado, né? Porque mudou tanto que tem horas que a gente nem sabe como falar. Mas aí me perdoem, qualquer impropriedade taxonômica não é intencional. Então, a importância da resolução para mim é essa principal, é trazer a preocupação para a luz. E aqui tem um quê também de, digamos assim, a pessoa que vive na escuridão visual, digamos assim, que é uma das formas da acessibilidade, ser trazida à luz como protagonista das nossas políticas. Não só quem tem a deficiência ou a limitação visual, mas todos os tipos de limitação. Né? Hoje a gente está falando muito do visual porque a acessibilidade eletrônica, digital, ela é muito voltada para quem tem a deficiência visual, auditiva, alguns aspectos, digamos assim, muito específicos, né? Dificilmente uma limitação física seria impeditivo para a pessoa ter um acesso a um processo eletrônico, por exemplo. Se ele vê, ele interage, ele fala, nesses aspectos é mais fácil. Pois pode passar. E aí eu acho que nós teremos hoje 3 momentos aqui. Essa acessibilidade antes da resolução 401. O que foi de avanço e conquista após a 401, nós já temos praticamente 4 anos, né, a partir de lá. E o principal, um olhar sobre o futuro, quais os nossos desafios, o que precisamos fazer. Não é fácil. Eu estava ali falando com o Christian, que é o servidor a que eu me referi no início, e com a mãe dele, que é uma servidora honorária, né? A senhora acompanha Christian para praticamente todos os lugares, é um exemplo, né, digamos assim. Provavelmente fez o curso com ele, né? Fez o curso de Direito com o Christian. Então, eu estou falando referindo ao Christian porque eu acho que o personagem de hoje é ele. E ele representa essas pessoas para quem a resolução foi feita. E ele me perguntou, quando a imagem eu não consigo ver é transformar em voz, né? Aí eu disse, olha, a gente pensou nisso lá no início. As petições iniciais no PJE só podiam ser HTML. Mas quem faz as petições iniciais insistia em colocar petição em anexo em PDF. E principalmente em PDF escaneado, que não era gerado. E como eu brinco muito, em qualidade de outdoor, né? Enormes, são as petições em que o tamanho em bytes é absurdo. E a gente, começando pela Justiça do Trabalho, que implementou a petição em PDF, a gente se curvou à realidade, né? Da grande maioria que coloca a petição em PDF e quer ter o brasão do escritório lá estampado, porque isso é extremamente importante para a compreensão da tese jurídica colocada em discussão. Então, me desculpa a ironia, mas é basicamente isso. A ordem de apresentação, ele mesmo praticamente para fazer a introdução e depois o nosso servidor Wagner, da comunicação. Depois, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte,
o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O pessoal tentou colocar ali em ordem alfabética, eu não entendi bem qual é a ordem alfabética, mas tudo bem, deve ser Justiça, JM, DM, Ministério Público, e o Tribunal de Justiça não foi em ordem alfabética, certo? Vamos deixar claro. É brincadeira à parte. É porque a gente tenta deixar as coisas leves, né? É melhor, não vamos fazer aqui. Então, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês. A temática é algo instigante. Me parece que a gente está no início de uma caminhada que não terá fim, porque as necessidades elas vão aparecer. E resistir, ficar, se manter, tentar fazer com que isso melhore. E aí Christian também falou de algo interessante da Justiça do Trabalho, que parece-me no PJE-JT, ele falou que no Paraná o pessoal tem um sistema mais interessante de transcrição para voz, que há acordos com a OAB local, em que alunos que têm deficiência visual, eles têm um contato privilegiado com o PJE da JT lá. Eu imagino que seja da JT, porque o Paraná não usa, o Tribunal de Justiça do Paraná não usa o PJE, então eu imagino que, até porque ele disse que falou com o Dr. Braulio, então o Dr. Braulio, TRT, 8ª região, se eu não me engano, né? Talvez seja 8ª, eu tenho dificuldade de decorar as regiões antes do trabalho, mas é do Paraná. 9ª, isso. Acho que não vou me arriscar, 8ª é outra. Bem, é isso. Wagner, por favor, você tem a palavra. Aliás, Edivaldo, que é o nosso mestre de cerimônias. Pois não. Obrigado, gente. Bom dia. A gente destaca como fator de brilhantismo para o sucesso deste evento a presença de servidores da casa que nos ajudaram a realizar esse evento. Thalita Mendonça, Zizi. A gente também agradece o apoio, a cobertura dos nossos jornalistas, a Luana Rigo, também Lívia Rodrigues, na edição de imagens, Tiago Macedo, e na captura de imagens, o nosso Hélio Iluminado, o Davi e o Tiago do NAI. A gente agradece também que vocês foram os mentores desse encontro aqui, parabéns. Senhoras e senhores, na ordem vamos convidar agora as seguintes instituições. Teremos 3 momentos. No primeiro momento, as instituições vão apresentar um panorama da acessibilidade digital antes da Resolução 401 do Conselho Nacional de Justiça. Pela ordem, virão Wagner Alves, que é chefe de divisão e web designer do nosso TJ, John William, que é coordenador de desenvolvimento da SECONS. Teremos depois, representando a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, Bruno dos Santos Fernandes, que é diretor de divisão de TI. André Maranhão de Miranda, que é chefe do Departamento de Sistemas, e José Gustavo virão também se apresentar aqui. E teremos, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Helder Jean de Brito da Silva, que é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. A posteriori, eles vão voltar, no segundo momento, para apresentar as melhorias e os avanços alcançados com a implementação já da Resolução 401 do Conselho Nacional de Justiça. A gente quer destacar aqui, também como fator de brilhantismo, a presença destacada dos nossos juízes, Cleanto Pantaleão e Francimar Dias. Também a presença destacada do nosso querido Cláudio Marinho. Obrigado pela presença. A gente convida agora nosso Wagner Alves e John William, por gentileza. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, representantes de cada instituição, com as autoridades, para a gente falar desse tema tão importante, né? Eu trabalho na Divisão de Web Design e Criação Gráfica do Tribunal. Está aqui comigo o coordenador de desenvolvimento, John. Não sei se o Luiz está aqui, se já chegou. Luiz da Secões? Não, né? Enfim,
o nosso trabalho ao longo desses anos foi tentar implementar nas nossas ferramentas funcionalidades e padrões que facilitem, né, a vida daqueles que têm as suas deficiências. Eu não fiz minha audiodescrição, vou fazer agora. Tenho 47 anos, 1,70 m, estou vestido um blazer preto, cabelos claros, peles claras e estou usando o óculos de grau. Seguiu aí? Parou aí, né? Bom, enquanto ele prepara, eu vou tentar lembrar o que a gente estruturou aqui, tá? Vou abrir aqui no meu celular. Mas o primeiro ponto foi em relação os produtos audiovisuais que a Secons desenvolveu durante esse tempo. Antes até mesmo da Resolução 401, certo? Então, programas de TV também são produtos da Secons, documentários, vídeos para campanhas. Antes da resolução, nós tínhamos apenas legendas nesses produtos, nesses vídeos, né? E em 2017 já, vejam que bem antes da implementação, nas transmissões das sessões do Pleno, nós já tínhamos o uso das legendas. Vídeos institucionais, documentários, também em 2017 foi o marco, digamos assim, do uso das legendas, sejam em transmissões ou em outros produtos, certo? João, me ajuda aqui que desligou aqui seu iPad. Em relação aos sites, voltou aí? Pronto. Em relação aos sites e sistemas, enfim, ferramentas web que são desenvolvidas na Secons, nós tínhamos apenas 3 ferramentas que tinham funcionalidades de acessibilidade antes da resolução, certo? O site da Corregedoria em 2014, o site da Ouvidoria, a intranet e o site da Rádio TV. Basicamente, o que tinha de funcionalidade e padrões eram esses padrões aí. Um uso de HTML5, que favorece os leitores de tela, é uma linguagem mais limpa, mais estruturada, mais fácil de ser entendida, né, por essas ferramentas assistivas. Interface com suporte à acessibilidade. Suporte à navegação por teclado. Formulários com rótulos, que facilita também o uso com Tab. Editor de texto com acessibilidade básica para aqueles que usam o site para publicar notícias ou outros conteúdos. Então, os editores já continham essas funcionalidades. Idiomas também que possibilitavam o usuário, ao navegar no site, trocar para outras línguas, inglês, espanhol, enfim. E suporte a padrão web. Nós já, mesmo antes da resolução, já tínhamos essa atenção de seguir esses padrões aí que são para produtos desenvolvidos para a web, certo? Basicamente, esse era o cenário da Secretaria de Comunicação em relação aos seus sites, produtos, ferramentas web, certo? Existem outros aspectos que são mais voltados para a TI, como sistemas. Não vou falar em nome deles, mas o que eu posso trazer aqui o cenário é que também tinha-se muito pouco implementado nessas ferramentas, né? Não vou conseguir detalhar aqui, mas existia poucos recursos implementados. Mas o cenário nosso era esse antes, tá? Aí, quando a gente for falar sobre a partir da resolução, a gente vai ter muito mais recursos implementados. Era esse, Davi, inicialmente. Próximo. Por favor, o próximo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno. Estou na divisão de TI, né, que é uma área que na Justiça Federal é responsável, né,
desenvolvimento de soluções, manutenção também do site, mas não está associada, como o colega lembrou, né, pela produção de material jornalístico. E é uma outra área que também produz conteúdo, né, com alguns recursos de acessibilidade. Para autodescrição, eu sou pele clara, né, cabelo começando a ficar grisalho, com barba, e eu estou de óculos e com a camisa azul clara. Em relação às providências, né, as iniciativas da Justiça Federal, ainda na época né, anterior à publicação da resolução, as iniciativas eram bem básicas ainda, bem principiantes, bem iniciantes, e envolviam, desde já, uma certa preocupação, né, com a acessibilidade em relação a idiomas. A gente tinha uma versão da página, né, com um idioma diferente, tinha o controle de fonte, né, que já era um recurso disponível e que em algum momento chegou a ser, né, preocupação para a consulta do site, para aumentar, diminuir fonte, mas não fazíamos, por exemplo, controles de cores. Já usávamos padrões web, padrões que, por exemplo, com HTML5, né, e linguagens que favoreciam a interpretação por leitores de tela. Mas não havia uma demanda muito forte, né, isso pelo menos até 2017, né, até esse período a demanda era muito escassa e os ajustes foram sendo feitos mediante uma preocupação, né, de atender os padrões, inclusive o padrão de acessibilidade. Uma questão importante no nosso portal é que ele segue também uma orientação, né, inclusive visual, da 5ª Região da Justiça Federal. Então, esse círculo aqui, essa marcação que a gente colocou aqui em cima, na verdade é só para ilustrar que, indo no site, né, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte ou de qualquer outra das outras seções judiciárias da região, o modelo visual e de tecnologias era essencialmente o mesmo. Eventualmente alguém escolhia fazer uma tecnologia diferente, mas os recursos de acessibilidade a gente tentava garantir em todos os portais. Em relação aos sistemas, aí esses menos ainda tinham qualquer preocupação, né, o uso de recursos de acessibilidade. Eram ferramentas sem ajustes de cor, né, de contraste, tons de cinza, ou mudança de idioma, ou mudança de fonte. Esses recursos quase sempre estavam na dependência do que o navegador, né, ou a plataforma de acesso ao sistema permitia. Como já eram sistemas web, a gente tinha alguma possibilidade desse manuseio. Mas era algo assim bem principiante mesmo. Em linhas gerais, essa era a nossa realidade, né, na situação pré. E em relação à questão de produção de material audiovisual, até essa data a gente também não fazia. A gente publica muita coisa no YouTube, então o YouTube já tinha integrado o recurso de legenda, mas não Libras, né, nenhum outro tipo de recurso de acessibilidade. Eu acho que é o próximo colega. Bom dia, me chamo André, sou do Ministério Público. Minha autodescrição: tenho 1,86 m, cabelo já grisalho, né, diferente dos meus colegas. Estou usando óculos, camisa azul clara e calça azul marinho. A ideia é conversarmos, né, um pouco. Apesar da gente não seguir muito as recomendações do CNJ, nós estamos atrelados ao CNMP. E aí nós seguimos tanto as resoluções do CNMP como o governo digital. O que é que nós tínhamos no panorama de 2019, antes da acessibilidade? Todos os sistemas, como os nossos colegas comentaram, utilizavam o básico de acessibilidade: brilho, aumento de zoom, e não tínhamos muita relação à cor, né? Até o nosso site anterior ele tinha muitas cores, e isso a gente utilizou no site recente. Os sistemas eles não tinham validações focadas para acessibilidade. Hoje a gente já mudou a nossa rotina para isso. E o MP ele não tinha equipamentos adequados. Então hoje no quadro nós temos equipamentos. Então no momento oportuno eu vou falar sobre isso.
E nós tínhamos dificuldades dos sistemas, apesar de que, como o Bruno comentou, nós também tínhamos muitos sistemas web, e aí os próprios navegadores facilitavam algumas mudanças, mas os que eram desktop, não. Hoje, como o nosso parque está todo focado em web, aí a gente consegue utilizar o que os navegadores proporcionam, bem como as ferramentas que a gente pode fazer de leitura de site e tudo mais. Sobre a comunicação, não é muito a minha área, mas eu conversei com a minha colega um pouco antes de falar aqui, até porque eu vi que muitos iam focar nessa parte. E a nossa comunicação social ela evoluiu, mas nessa época eles ainda não utilizavam muito Libras, apesar de que tinha, mas nem todos os vídeos eram. As redes sociais ainda não tinham as adequações necessárias. No Instagram não tinha a questão de tags, de textos alternativos, melhoria na questão visual, que aí, com o passar do tempo, com essas novas recomendações, nós temos muitas melhorias e aí os desafios que a gente vai comentar um pouco lá na frente. Uma coisa relevante que nós temos, nós não tínhamos antes, mas hoje temos, e está aqui comigo, uma unidade focada na parte de usabilidade e qualidade dos sistemas, que é justamente para que a gente possa adequar tanto para os nossos clientes que possuem necessidades, como os outros clientes. Então, a ideia é que a gente possa evoluir. Acho que, por enquanto, seria isso. Só para justificar um pouco essas idas e vindas, a gente preferiu não deixar todo mundo ali na mesa. Primeiro que as pessoas iam ficar de costa para a apresentação e muitas vezes impedindo a visão, provavelmente, de quem estivesse aqui à frente. E aí todo mundo faz um pouco de exercício também, né? Levanta, vai, volta, tem esse lado também. Mas brincadeira, é só para é pouco usual, mas a ideia foi separar realmente em 3 momentos, e aí as pessoas vão vir voltando, e de repente pode ser que a gente ao final senta todo mundo ali na mesa e conversa, vocês discutem, faz um bate-papo, mas a ideia era justamente dar acessibilidade ao conteúdo que estava na tela também. Obrigado. Alô? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Helder. Eu sou um homem de 1,78 m, cabelo castanho, curto. Estou usando uma camisa cinza e uma calça caqui. Eu sou da Seção de Segurança de Informação do TRRN e faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade lá do TRE. Como representante da informática, é uma comissão multidisciplinar, então tem gente da engenharia e arquitetura, da parte judiciária, de várias seções. Eu vim aqui com minha colega Adriana Carla, que está à frente do nosso NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade, e também faz parte da comissão. Antes da Resolução 401, a gente já tentava se basear na Lei Brasileira de Inclusão, que ela já dava algum norte sobre acessibilidade digital. Apesar de não ser tão detalhada quanto a 401, ela já indicava alguns caminhos do que a gente poderia fazer com relação a esse tema. Perdão. Uma das implementações que a gente fez na época foi essa ferramenta Ribenar, que está disponível no nosso site a partir de um contrato do TSE, que ela ajuda a fazer tradução em Libras, vocalização de texto, navegação por teclado, e na última atualização dela, ela também faz descrição por imagens usando IA. Então, por exemplo, nas imagens que eu coloquei aqui, tem um avatar de uma mulher na tela do lado esquerdo, tem um texto do site que está selecionado e esse avatar ele está fazendo a tradução em Libras. Ela também poderia fazer a vocalização desse texto para o usuário. Do lado direito da tela tem um exemplo do uso de descrição de imagens. Tem uma imagem contendo 4 fotos e a Ribenar está fazendo a tradução ali. 4 imagens que mostram comunidade Acauã, uma reunião em um espaço comunitário,
uma mulher segurando um cartão de identidade e uma fachada contendo um local na comunidade e um cachorro ao fundo. As descrições que ele faz, em geral, são muito boas. Então, são bem facilitam bastante a navegação do site e a interação com as notícias. A gente também fez 2 contratos, isso foi em 2021 já. Porque na época, até por conta da pandemia, muitas das sessões plenárias passaram a ser transmitidas online, né? Então a gente fez um contrato para tradução em libras para a sessão plenária. Então um eleitor, um participante que esteja na plateia assistindo, ele vai estar vendo a tradução em libras, mas também isso vai ser transmitido para a internet e vai ser colocado na nossa transmissão online. E um segundo contrato feito na mesma época para audiodescrição, legendas em libras nos vídeos institucionais, que era algo que muita gente pedia, a gente na mesma época fez esses 2 contratos. Além disso, assim, o usual assim, do dia a dia para o nosso usuário que precisava, porque nós temos colegas que têm algum tipo de deficiência, então é o recurso do próprio Windows, por exemplo, né? O uso de lupa, o aumento de contraste que o próprio sistema operacional oferece para o usuário de acordo com aquela demanda que ele tem específica. Nós temos um colega que ele tinha baixa visão e uma doença degenerativa ocular. Então, com o tempo, ele se tornou legalmente cego. Ele enxerga basicamente vultos. No início, a gente utilizava esse software NVDA, que é um leitor de tela gratuito, e posteriormente a gente adquiriu um software pago chamado JAWS, que também faz leitura de tela. Como não tem uma única solução que resolve tudo, o colega utiliza os 2, porque pelo relato dele tem funções que é melhor em um, tem funções que é melhor em outro. Então ele tem os 2 softwares disponíveis no computador dele. E também software de reconhecimento de texto, que é o OCR, porque até como o Dr. Marivaldo falou aqui, às vezes chega um processo eletrônico com um PDF contendo uma imagem, né? Ele foi digitalizado como uma imagem. Se você é uma pessoa sem deficiência, você vê aquela imagem e você reconhece aquele texto ali. Mas uma pessoa cega ou com baixa visão, ele não vai fazer esse reconhecimento. E o leitor de tela dele também não vai fazer, né? Então depende de um software que faça esse reconhecimento, essa tradução da imagem em texto, para que o leitor de tela dele possa fazer o reconhecimento e ler o texto para ele. Além disso, não chegou a entrar aqui. O nosso site da internet, antes da resolução, a gente conseguiu fazer com que ele seja 100% não, quase 100% acessível. A gente usa uma ferramenta do governo que chama ASIS, que ele faz avaliação de sites, e ele chegou a 99% de acessibilidade, mas eu vou falar mais para frente que o nosso site é intranet e ainda não chegou lá. Outra iniciativa foi essa assistente virtual Celina, para atendimento ao eleitor, que ela atende o leitor via texto e via navegador no site do tribunal e também via Telegram, porque o próprio aplicativo Telegram de mensagens ele tem alguns recursos de acessibilidade, então facilitaria também essa interação para cadastro eleitoral, para tirar dúvida no dia da eleição, para saber onde é que o eleitor vai votar, esse tipo de coisa. Inicialmente seria isso que eu ia falar. Então, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre as iniciativas a partir da resolução. Nós temos coisas robustas, assim, em relação à nossa experiência lá no tribunal, nas ferramentas, no site principal. E, inicialmente, antes de entrar especificamente sobre as implementações nas ferramentas, voltando para a questão dos produtos audiovisuais, nós tínhamos, como vocês sabem, antes só a parte de legendas. Então, a partir da resolução, aliás, até um pouco antes da resolução, porque a resolução é de junho, né, eu acho, e no mês 3 de 2022, nós já iniciamos lá as transmissões usando o Libras, certo?
No mês 4 de 2022, implementamos nas câmaras criminais, nas transmissões também. Em maio de 2022, foi implementado nas câmaras cíveis. E hoje, todas as sessões de julgamento possuem as libras, certo? Seguindo as libras ainda, só um dado interessante, no biênio passado, de 2021 a 2022, aliás, não retrasado, né? 86 sessões foram transmitidas e gravadas ou disponibilizadas com libras. Eu acho que esse número hoje é bem maior, mas é um dado para a gente ter como referência. E, no mesmo período, o Poder Judiciário realizou 4 eventos também utilizando recursos de acessibilidade. A audiodescrição, nós começamos a usar a partir da resolução. Eu sei que não é o caso aqui, mas nos eventos presenciais nós utilizamos através de cerimonial, mas nos eventos transmitidos ou nas produções desenvolvidas lá, documentários, nós utilizamos audiodescrições nos podcasts de áudio, nos podcasts de vídeo também. E falando especificamente sobre sites e ferramentas, eu queria chamar John, que é o nosso coordenador lá do time de desenvolvimento, para falar um pouco sobre o que nós conseguimos implementar nos sites, principalmente no site do tribunal e em outras ferramentas também nós estamos começando a implementar, fazer as mudanças, mas ele vai trazer para a gente aqui um cenário atual nosso. Olá, bom dia. Me chamo John, tenho 1,70 m, 70 ou 69 quilos, não sei precisamente. Levo uma blusa rosa, calça jeans, pele branca. Eu vou comentar sobre os recursos de acessibilidade no site do tribunal, especificamente a partir dessa experiência, né, que a gente vem relatando. E o primeiro ponto é sobre. A gente dividiu em dois momentos. Um em relação às iniciativas em linguagem simples. Vocês devem saber, né, que recentemente tem um movimento bem robusto em relação a esse tema. E depois aos recursos de acessibilidade do site e outras ferramentas que a gente tem também. Em relação às iniciativas de linguagem simples, no site do tribunal, a gente fez uma ferramenta e integrou ela com a IA generativa. Primeiro com o ChatGPT, né, o GPT-4, eu acho, né? Alguma coisa assim. E depois com o Gemini. E aí a gente colocou toda essa experiência no site. Então existe um artigo e aí é um princípio nosso da gente, quer dizer, já existe isso, mas a gente faz, né, de modo a dar visibilidade a tudo que a gente faz e que sirva de exemplo se alguém quiser pegar como referência para poder estudar ou replicar, ou, enfim, propor melhorias também. Então, a primeira iniciativa de linguagem simples aí, que entra dentro do contexto da inclusão, da acessibilidade, são os resumos de notícias criados por inteligência artificial. Então, a gente pega a notícia, que tem geralmente mais de 1.400 caracteres, e aí, utilizando o Gemini do Google, ele reduz e cria tópicos. E aí, isso é baseado, o prompt que a gente criou é baseado nas diretrizes da linguagem simples, né, internacionais, e também na brasileira que se baseia naquilo tudo. E essa iniciativa a gente transformou, inclusive, num artigo que foi vencedor do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Artigo Científico, ano passado. Depois, uma outra iniciativa, se puder baixar, no outro artigo, no anterior. A gente também tem os precedentes em linguagem simples, que é uma funcionalidade que a gente implementou para a unidade especificamente, poder colocar esse texto em linguagem simples lá, né? Então, a gente criou o caminho e aí a unidade vai e coloca o precedente e coloca também o texto em linguagem simples. E o glossário jurídico, que vocês devem conhecer também, que a gente utiliza o do STF, se eu não me engano, né? Que ele simplifica
em linhas gerais, alguns termos, né? A gente implementou isso nas notícias. A ideia é que se expanda para todos os artigos do site do TJ. E aí, já foi comentado aqui em relação aos textos, os textos em PDF, né? Que é um gargalo, assim, que o pessoal escaneia e coloca. Depois o Abner vai comentar sobre esses desafios. Mas tudo que a gente tem, a gente procura, além do PDF, disponibilizar como um texto no corpo da página também. Então, uma instrução de como emitir uma certidão, além de ter um PDF que tem um manual, a gente traduz isso e simplifica e coloca como um artigo, né, para facilitar. O outro ponto são os recursos de acessibilidade também, que tem aqui, né? Helder falou sobre o Ribenar, né? Inclusive, eu não sei se Helder lembra de mim, eu conheço do Departamento de Comunicação, onde eu estudei. A gente desenvolveu uma ferramenta, quem pode observar aqui no lado. Ele vai abrir o artigo também, mas tem aqui. A gente tinha esse problema, né? Existem ferramentas, mas são pagas. E a gente queria desenvolver uma própria. E aí a gente criou uma ferramenta que tem esses recursos de acessibilidade do Webinar simplificado, né? O que a gente acha que é o mais necessário inicialmente. A gente desenvolveu essa ferramenta e implementou. E aí nossa ideia é que no futuro a gente possa disponibilizar isso para outros órgãos também, gratuitamente, claro. Então, os aspectos gerais do Ribenar a gente tem nessa funcionalidade aqui, né? E o outro ponto também, a gente segue as diretrizes, né, da Internacional de Acessibilidade. E o site ele tem esses ajustes disponíveis para o usuário, né? O leitor de texto nas notícias também, nativamente, então, por áudio, né? Então, a pessoa vai lá e clica e aí a notícia ela é lida, né? Claro, os computadores já têm, né, essa ferramenta para quem utiliza, mas a gente colocou isso nativamente também. E o artigo de transparência, que é esse aí, né, que a gente disponibiliza para que as pessoas possam acompanhar e aí a gente também vai atualizando esse artigo. Em linhas gerais, eu creio que seja isso. Sim, esse aqui, né? Você pode clicar nesse módulozinho aqui no site mesmo, lado esquerdo. A gente integrou tudo aí, como o Ribenar faz, né? Só que a gente colocou tudo aí também. E esse módulo, ele é o que a gente quer torná-lo público, digamos assim, né? Disponibilizar para outros órgãos de justiça. Porque a gente não, infelizmente, a gente não paga, né? O Ribenar assim, não sei. Mas é algo. Isso, a gente colocou num lugar só. E é um ponto importante aqui, é uma observação. Quando a gente estava estudando para fazer isso aqui, a gente observou que havia um problema. E aí eu fiz até uma crítica em relação à avaliação do próprio CNJ sobre acessibilidade. Porque o que eles colocavam era, tem um recurso lá do Velibres, ou tem um módulozinho para acessibilidade, então o site é acessível. Não é assim. O site precisa estar adequado à ferramenta. Então não adianta eu ter uma ferramenta dessa daqui que eu posso aumentar a letra, mudar o contraste, dar o foco de texto do guia de leitura, né, que a gente chama, e o site simplesmente, quando eu aumento, ele bagunça tudo, né? Então não adianta você ter um módulo de acessibilidade e aí quando você usa o recurso, o site bagunça. Então, assim, e eu avaliei muitos sites para a gente poder fazer isso aqui e ficou uma coisa meio estranha, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa tentar, assim. O dispositivo lá, a ferramenta, não habilita o site a ser acessível. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como a gente fala. Então, é uma observação e aí a gente pode fazer um coro aí para mudar esse tipo de avaliação também. Isso só para encerrar, e a gente ficava sempre nesse dilema, né, de atender às determinações do CNJ ou realmente tornar na prática a ferramenta funcional, tá? O próximo é quem? Pode vir. Bom, em relação às providências, né, pós-resolução, né, do 401 do CNJ, aí coincidiram, né, ou foram motivadas pela resolução e, como eu tinha comentado,
como o portal ele é regional, a gente segue os padrões, né? A orientação até do próprio tribunal. Então a nova versão já veio com mais recursos de acessibilidade, tentando atender a norma. E dentre as principais características, né, que a gente implementou, né, e foram sendo disponibilizadas, temos assim o atendimento, né, pela implantação dos recursos de acessibilidade, conforme os padrões, né, exigiam, com relação a, por exemplo, tamanho de fonte, os tons de cinza sendo aplicados, o uso da própria tecnologia, né, do HTML5, sempre com aquelas boas práticas, né, de usar label, né, fazer a descrição dos conteúdos de imagem. A questão do idioma, né, a gente ampliou para outros idiomas, mas também garantindo, né, o acesso, né, por pessoas de outras línguas. A ferramenta de Libras, a gente até tem essa que também é, não sei se padronizada no CNJ, mas a gente identifica que vários tribunais usam esse VLibras. Só que assim, uma questão importante que o colega mencionou bem é o quanto dessas ferramentas são efetivas para quem usa, né? Se o site não está exatamente bem preparado, a própria ferramenta pode não atender bem. E aí essa é uma perspectiva que a gente já teve em relação ao VLibras, que apesar de fazer a tradução, né, do conteúdo, né, em Libras, ele não tem muita expressão, é um robozinho, né, um avatar, e isso não traduz, pelo menos na perspectiva de quem, né, precisa se comunicar, precisa entender o conteúdo usando essa ferramenta, não traduz bem aquilo que a pessoa precisa, né? E aí às vezes faz a leitura até por letra, né, e não por termos e por sentenças, ou seja, acaba não sendo tão efetivo assim, né? Mas tem a ferramenta e até depois a gente mostra assim, a avaliação daquela ferramenta automática, né, que o governo tem de avaliação de acessibilidade, dá um índice muito bom, mas com esses poréns que seriam carentes de uma melhoria futura, né? Os assistentes, né, de leitura, ou seja, a página é compatível com os de assistentes de leitura de tela, mas aí a gente encontra, né, ainda eventuais falhas dessa leitura, porque o assistente não consegue, né, ler todo o texto em todas as partes da página, mas foram implantados. Quer dizer que a gente já está adotando esses padrões, já consegue entregar a página, né, as páginas, principalmente a página web, com esses recursos, mas não necessariamente eles estão, né, num nível alto de qualidade. Os padrões HTML e a responsividade é o que garante justamente mudar do dispositivo, diminuir, aumentar a tela, aumentar a fonte, e a página continuar acessível, legível, né, agradável, seja no dispositivo móvel, seja no computador. Que isso já é um padrão até para os sistemas em geral, né? Assim, a maior parte deles, pelo menos, né? E a gente usa realmente a ferramenta lá do governo para fazer essa verificação, chegando a um índice, né, como tinha comentado, que é um nível bom de acessibilidade. A gente usa também uma outra ferramenta, né, chamada Lighthouse, que dá uma indicação um pouco menor, talvez seja um pouco mais criteriosa em relação às particularidades, né, das tecnologias implantadas, mas que dão, pelo menos, justamente para o questionário do CNJ, né, para aquela avaliação formal, dá uma boa indicação, né, de que a acessibilidade está bem implementada. Uma vantagem é que eles apontam já alguns erros e a gente consegue, em cima desses erros, né, voltar lá para o desenvolvedor e, né, voltar a fazer os ajustes necessários, né? Uma questão relevante, né, importante em relação a isso é que, em relação também a essa continuidade, é que nos sistemas administrativos, até pouco tempo a gente usava o SEI, por exemplo, com a versão 4, ponto alguma coisa, e que aí que tinha menos recursos ainda de acessibilidade, né? A versão 5 recém-implantada e já veio com uma diferenciação de cores, né, para cinza, que é um dos recursos relevantes, né, assim, em termos de contraste. O PJE, né, por ser uma versão nacional, né, baseada... Nós ainda tem algumas versões do PJE, mas a versão definitiva que deve
prosperar, né, e ser definitiva em breve, ela tem menos recursos de acessibilidade, né? Ainda tem o problema dos documentos digitalizados, que exigem uma ferramenta adicional. A gente tem poucos casos, né, de servidores, colegas que tenham necessidades, né, de um acesso diferente, né, de ferramentas, né, de acessibilidade. E para esses casos, né, as pessoas têm usado, né, ou o NVDA, que é aquela ferramenta né, que foi citada, como parte do acesso. Às vezes não é suficiente, precisa usar recursos do próprio Windows, ou em alguns casos a colega até admite que ela prefere às vezes forçar a vista, né, tentar entender ali o texto né, e conseguir trabalhar do que aquelas ferramentas às vezes não ajudam em todas as etapas. Então, isso é parte até de um prévio diagnóstico, né, dos desafios que a gente tem, é justamente de melhorar essa qualidade, né, melhorar a capacidade dessas ferramentas atenderem bem a finalidade que elas prestam, né, senão a gente vai estar investindo até um esforço que não está atingindo quem precisa, né? Mas os padrões são observados. Isso, né, eu acho que é um mérito já grande da própria resolução, por fato da equipe técnica, né, dos próprios gestores começarem a perceber a relevância, né, e cobrarem essa relevância, e a gente também aplicar essa relevância das ferramentas de acessibilidade, das técnicas, né, no desenvolvimento. Então a equipe começou a aplicar, tentar seguir os padrões, né, com todas as boas práticas dele que garantem acessibilidade. Ao adotar também, né, a PDPJ, que cobra, né, que as ferramentas sejam acessíveis e tenham um padrão de acessibilidade, foi outro marco importante. E sim, e aí as ferramentas que eu tinha comentado, né? O NVDA ou mesmo os recursos do próprio Windows como ferramenta. A gente tem declarados, né, servidores com deficiências em geral, né, tem esse número na Justiça Federal, aqui no Rio Grande do Norte, com deficiência, né, visual, com baixa acuidade, aí esse número cai, pelo menos né, por uma consulta assim, informal, eu identifiquei 3 pessoas, né, dos 23 aí que estão nessa lista. É isso. Assim, uma questão importante, além desses itens, a gente também colocou um assistente virtual no site que faz, nesse momento, né, atendimento ao cidadão e tenta simplificar parte das comunicações. Esse assistente virtual, né, no modelo de um chatbot, está sendo evoluído para justamente atender, né, a mais recursos de acessibilidade, por exemplo, em relação à comunicação simples ou a áudio, que é um mecanismo comum, né, de comunicação, para mais plataformas, porque hoje ele está disponível só no site, a ideia é que ele vá também para o WhatsApp. E a página da gente, né, usa, mais uma vez, né, todo esse padrão de tecnologias e com esse assistente facilitando o acesso. Tá? Acho que é isso, colega. Voltando agora para o pós. Bom, quais foram os avanços que nós conquistamos depois disso, né? Como eu citei anteriormente, a criação dessa gerência. Então, nós passamos por uma reestruturação na parte de desenvolvimento e conseguimos trazer uma área para pensar na acessibilidade, na usabilidade e na qualidade do software. Então, isso a gente entende que foi realmente uma evolução, porque antes a gente pensava em tudo e agora não. Eu tenho uma área que pode se especializar nessa parte. Realização de diagnóstico, né? Então, atualmente, o CAOP Inclusão, ele está passando por um levantamento, ele está fazendo em todas as áreas o que é que a gente tem de acessibilidade, tanto física como digital. Nós respondemos um questionário para eles, explicando tudo que já foi feito, a DECOM também, então todas as áreas estão, ele está fechando um panorama para poder criar um plano de ação para melhoria nessa área dentro da instituição. Bom, na questão do nosso portal, o portal ele passou por uma reestruturação, Gustavo me corrija se eu estiver errado, uns 2 anos atrás, e tanto o portal como a intranet foi um projeto institucional onde foi feito um levantamento e a gente colocou todas as áreas, e um ganho que a gente teve foi que a homologação desses sistemas só partiu depois que servidores que tinham necessidades especiais, que tinham deficiências, validaram. Então, a intranet, a gente já estava com ela pronta para lançar, tínhamos seguido todos os padrões necessários que estamos aí, HTML, tudo,
mas quando a servidora nossa foi utilizar, ela sentiu necessidades, dificuldades, e aí voltou para o ciclo de desenvolvimento para que a gente pudesse. Então, uma prática que a gente vai adotar é, a partir de agora, os sistemas vão passar por uma homologação dessa. Hoje a gente já trabalha com o cliente homologando o nosso sistema. E aí nosso cliente final, na questão de acessibilidade, também vai passar e vai dar o feedback para a gente. Gustavo vai comentar sobre a parte do nosso sistema finalístico e nós tivemos já uma conversa com 2 servidores que têm deficiência visual e eles comentaram as dificuldades que eles têm no uso do nosso sistema de virtualização e eles já estão fazendo um relatório das dificuldades para que a gente possa bater ponto a ponto e a gente vai utilizar eles para validar isso aí. Então a ideia é que a gente consiga ser mais inclusivo e trazer esse pessoal para junto da gente para que quem está realmente com a dificuldade, com a necessidade, a gente possa sanar isso daí. Então, assim, como eu já comentei, né, a participação dos servidores na validação, e aí não é validar os requisitos, não, ele vai me dizer se o sistema está acessível ou não. Foi o que aconteceu na intranet, o portal a gente também passou, e agora a gente está com essa cultura de tentar incluí-los no nosso ciclo de desenvolvimento. As adoções de tecnologias modernas, né, eu vou estar chovendo no molhado, todo mundo que chegou aqui falou a mesma coisa, uso de tags, uso de coisa, usamos um framework que já implementa isso, né, que como nós trabalhamos com a linguagem Angular, ele tem o Material, que é um dos frameworks que já prima sobre essa parte, então a gente traz. Uma coisa que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando na equipe, é que isso seja uma cultura, né? Então quando estiver desenvolvendo, eu já faça isso, eu não tenho que alguém dizer, ei, eu preciso que você crie essa tag, eu preciso que você faça isso. Então, do mesmo jeito que eu tenho o meu ciclo de validação de segurança da informação, eu vou ter meu ciclo de validação de acessibilidade. Então, nós temos nessa área, nós temos um servidor que está estudando sobre isso, a tarefa é qualificar mais ele nessa parte, e nós temos servidores que estão trabalhando na parte de design. E aí a ideia é que a gente feche realmente uma arquitetura nossa, que todos os sistemas que nós desenvolvemos sigam essa arquitetura e já estejam acessíveis. Bom, nós trouxemos aqui o nosso portal, então as ferramentas de acessibilidade são as mesmas, como nós usamos nele o WordPress, então a gente utiliza um plugin dele que já traz essa questão de acessibilidade no portal. A intranet a gente usou outra tecnologia, nós usamos o Strap, isso. Aqui um pouquinho da cara da nossa intranet, então a intranet a gente tentou o mínimo de cor possível, apesar de que a comunicação coloca os ícones, então as tags, os resumos. Esqueci de comentar um pouquinho, que a minha amiga pediu que eu comentasse, né? Do mesmo jeito que nós implementamos o Gemini dentro da instituição, então o Gemini hoje, todo servidor, ele tem acesso ao Gemini, e aí a DECOM está fazendo um uso muito forte disso, como os colegas do TJ comentaram, para fazer o resumo, então prepara-se o prompt, o pessoal fez cursos que o CNMP proporcionou, então a DECOM já utiliza isso tanto para a criação das notícias, como para os resumos, como para tudo. E estamos em ciclos de desenvolvimento de equipes e criando a cultura de IA para que todo mundo possa utilizar. Esse contexto é para dizer que é mais uma ferramenta também para que as pessoas possam, tanto parte de notícias e informações, utilizarem os padrões. A gente sabe que a IA tem auxiliado bastante a gente nessa área. Bom, fizemos os testes. Eu tentei fazer ontem o teste no EMAG, sendo que eu não consegui, o site não abriu, então eu não consegui colocar aqui, mas nós colocamos no Lighthouse, né? Então o portal chegou a 93 e a intranet a 91. Mas o que deixa a gente mais satisfeito é os nossos servidores dizerem que está acessível. Pronto, quando a gente lançou o ponto na intranet, a batida não registrava o som. E aí, a Aline, que é a nossa servidora que trabalha no RH, ela comentou, eu não estou sabendo se eu registrei ou se eu não registrei. Aí a gente percebeu que tinha falhado nisso e voltamos. Então, sempre esse feedback é importante para a gente, e aí a gente tem tentado agora estar mais junto deles para poder sanar algo que esteja faltando ou melhorar a questão da acessibilidade para eles. Vou deixar meu colega aqui comentar um pouco sobre essa parte aqui. Bom dia, bom dia. Me chamo Gustavo, sou homem de 46 anos, cabelos começando a ficar grisalho.
Estou usando óculos de grau, uma camisa gola polo azul marinho e calça jeans. Como o André já iniciou, né, a conversa, no nosso sistema da área finalística, que é o EMP, também estamos começando a ter essa participação mais efetiva dos nossos usuários com relação a feedbacks e testes para que a gente possa entregar versões que sejam mais acessíveis a todos, né, todos os nossos usuários. Tanto internos como também a gente tem uma consulta pública e essa consulta pública também começa a ter esse olhar mais focado em acessibilidade também. Faz parte agora da nossa cultura com a criação da gerência de qualidade, né? Ter esse olhar para que o sistema possa abranger o maior número de usuários possíveis. Então, o nosso sistema EMP ele foi desenvolvido, né, com base no Angular, como já foi comentado, e encontra em constante adequação com relação às diretrizes do WCAG, né, e recomendações do IMAG. Essa adoção do Material ele termina proporcionando para o nosso sistema alguns recursos importantes como a hierarquia visual, contraste adequado, navegação acessível por teclado, componentes com tamanhos adequados, né, com os botões visíveis, não com tamanho adequado para que os usuários possam identificá-los facilmente. E todos os links também dimensionados de forma adequada para os usuários, né? Há sempre um feedback imediato e há compatibilidade também com leitores de tela, né? Com mensagens claras, com tons ajustados de cores e tudo mais. Essa é a cara do nosso sistema. Ele, como foi dito, ele encontra em constante mudança e agora com um foco muito, muito grande em acessibilidade e responsividade. Tivemos aí um desenvolvimento muito acelerado na época da pandemia, porque houve uma necessidade da instituição de que todos trabalhassem remotamente e o sistema ele estava adequado àquela época apenas para a área finalística. Então tivemos que fazer um desenvolvimento muito acelerado e isso terminou comprometendo um pouco a responsividade e acessibilidade, muito focado para desktop. Acho que num período de um mês o sistema foi todo ajustado para que também abarcasse a área meio. Então, todas as unidades do MPRN, seja área finalística, seja área meio, utilizam o nosso sistema EMP. E aí agora a gente está tentando correr atrás para retomar essa acessibilidade e essa responsividade do sistema, fazendo os ajustes necessários e juntamente com os nossos servidores. Então, todos os botões ali são padronizados. Há possibilidade do leitor de tela para os usuários com deficiência. Há a navegação também por teclado. Então, em todas as telas você consegue fazer a navegação por teclado. Ainda não temos o modo escuro, né? Esse ajuste, mas já está em panorama. Tivemos fazendo alguns ajustes de acessibilidade também, né? Alguns menus estão mudando de posição, formato, estão se adequando até para que se possa usar também
em mobile ou com zoom em tela. E é isso. É isso. Como eu disse, tivemos um pouco foi um pouco sacrificado a questão do responsividade e acessibilidade durante esse boom aí da pandemia. E estamos aí pelo Lighthouse com 61% de acessibilidade, né? E aí, o que é que acontece? O MP tem investido em equipamentos, em softwares para que nossos usuários que possuem algum tipo de deficiência ou limitação, né? Então temos teclados, mouses adaptados para as pessoas com dificuldades motoras. Usamos aí o software, o JAWS, né, que é o leitor de texto, e temos um scanner, né, que é um tradutor de texto para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão. É isso. Obrigado. Próximo. Com relação aqui avanços que a gente teve depois da Resolução 401, ela veio para detalhar algumas coisas que já tinham na Lei Brasileira de Inclusão e trazer outras melhorias. Um dos temas que a 401 fala é com relação à capacitação e conscientização de acessibilidade em geral, mas ela também cita acessibilidade digital especificamente. Então, a gente trouxe algumas capacitações para os colegas do TRE. Inicialmente foi uma oferecida em parceria com a Secretaria Municipal para Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo. Eles ofereceram algumas vagas para o TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo estendeu essa oportunidade de vaga para outros regionais no país. Esse curso foi para a Comissão de Acessibilidade e também para o NAI, o nosso Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Depois, nós contratamos um curso de acessibilidade digital e tecnológica pela nossa escola judiciária, que foi oferecida tanto para os servidores que trabalham com acessibilidade, quanto para a assessoria de comunicação e os gabinetes dos juízes. E a ideia é que a gente possa expandir isso também para os servidores em geral. A partir de um pedido do Instituto dos Cegos, aqui do Rio Grande do Norte, eles relataram para a gente que existia dificuldade na hora de votar, porque a urna tem alguns recursos de acessibilidade, mas eles diziam que a urna, na hora que o eleitor digitava o número do candidato, ela falava apenas o número. Então, ele digitou lá o número 99 do candidato João. Então, a urna falava 99. Então, a requisição que eles fizeram para a gente foi que a urna falasse também o nome do candidato, o nome dos suplentes e do vice. Então, a gente solicitou à administração que oficiasse o TSE para fazer essa melhoria. Esse contato, através de conversas, a gente descobriu que outro regional já tinha até feito essa requisição. Isso foi no final de 2021. E aí, em 2022, o TSE implementou essa melhoria. Então, a urna ela já tem esse recurso de falar o nome dos candidatos, não só o número. É, a, o, o- Isso também, pós-pandemia, quando a gente fez o contrato do Google Workspace, né, aquela suíte do Google para várias ferramentas, as versões mais recentes dele já tem vários recursos de acessibilidade que inicialmente ele não oferecia. Então ele oferece legenda, como está ali na foto. Então quando você está falando, ele está legendando no idioma que você escolheu. Ele também pode fazer transcrição de texto, então a pessoa ela pode fazer o download de tudo que foi falado em formato texto. Oferece recursos de lupa, atalho de teclado, para facilitar a interação, tanto, por exemplo, numa audiência com o público externo, quanto em reuniões internamente que a gente faz.
Bom, seguindo agora para nossa parte final, né? Falando sobre os principais desafios. Ótimo. Mais inclusão agora, né? Não? A gente vai fazendo as coisas acontecerem no momento. Eu acho que ficou legal. A gente convida então o juiz de direito Marivaldo. Então, a gente convida a todos para tomarem assentos aqui. Os que estiveram aqui falando, por gentileza. E ao final, Tiago, Caio, nosso Davi e o nosso querido Eduardo Gomes, o nosso Dudinha. Eles são do NAI, do nosso TJ, e estiveram à frente a todo momento, juntamente com o Dr. Marivaldo, para que esse evento pudesse acontecer. Parabéns a vocês. Bom, então a gente vai aqui deixar o microfone à vontade para que vocês possam finalizarem e contarem alguns cases de sucesso de vocês. Ótimo, então. Então vamos lá. Em relação aos nossos desafios, né? A gente, falando primeiramente sobre os produtos de áudio e vídeo, né? Documentários, produções, o que a gente pontua aqui é implantar a audiodescrição. A gente tem audiodescrição em vários produtos, mas a gente precisa ampliar isso. Isso é um desafio nosso já de diria de alguns anos, mas nós nos deparamos com alguns desafios de ordem mercadológica, técnica. Então, nós estamos avançando nesses estudos para tentar achar o melhor formato para se implementar em tudo que é necessário, né? Então, em relação às ferramentas e sites, existe um ponto importante que é a cultura organizacional das unidades, porque o nosso site ele dá autonomia para que as unidades possam publicar os seus conteúdos. Só que ainda não existe entre os servidores que cuidam dessa atualização essa cultura de usar a linguagem simples, né? A arquitetura da informação, a organização da informação e tal. Então, é um desafio nosso para os próximos meses trazer essas unidades para perto e tentar fazê-las entender a importância de se escrever conteúdos com linguagem simples e, enfim, acessíveis. O uso da inteligência artificial, nós já contamos aqui a nossa experiência, nós temos a implantação da inteligência nos resumos das notícias, então a gente quer estender isso aí para outras necessidades, para que isso se replique na acessibilidade, mas também na usabilidade. Nós temos em curso já em vias de ser entregue o novo site da Corregedoria, que já vai trazer nele basicamente todas as funcionalidades que o site do tribunal tem hoje. Então, nós vamos descontinuar o site antigo, o site novo já vem trazer tudo isso. E, por fim, os desafios que nós mensuramos a curto e médio prazo é o portal da transparência nosso, que precisa realmente ser reformulado, ele está bem obsoleto. O site da ouvidoria, que a nossa ideia inicial é trazer todo o conteúdo do site da ouvidoria para dentro do site tribunal, que já tem todos os recursos. A nova intranet, a intranet atual já tem algumas poucas funcionalidades de acessibilidade, mas ela é uma ferramenta antiga também, foi feita no framework, então nós queremos descontinuar a atual e implementar uma nova já trazendo todos esses padrões. E o plenário virtual, que nós temos uma ferramenta nossa desenvolvida por nós, mas que também precisa ser reformulada para atender todos os padrões necessários. Então, basicamente, assim, os nossos desafios da SECONS
sobre os produtos audiovisuais e sobre os sites são esses aí. Ficar em pé só para facilitar a leitura. Ah, em relação aos próximos passos, né, aos desafios que a gente tem em relação a esse tema da acessibilidade, assim, primeiro, acho que esse momento, né, e como Helder bem lembrou lá na resolução, a ideia da capacitação, né, da disseminação. Então, esse momento aqui já é uma oportunidade, acho que está sendo bem rica, né, para cada um de nós, né, participantes, até para a gente ir percebendo o que é que já foi feito, de boas, né, soluções que poderiam ser incorporadas, melhorando até e renovando um pouco essas ideias, né, do que é que a gente pode implementar. Dentre algumas das reflexões que a gente tinha feito, que vão se somar nessa que a gente está levando aqui, um desafio assim base, né, que talvez seja comum, é em relação à quantidade de pessoas que estão dedicadas a resolver esse problema lá na instituição. Concorre, né, a equipe de TI, a equipe que atua no desenvolvimento, não só na identificação das necessidades de acessibilidade, mas no desenvolvimento propriamente, concorre com um conjunto bem razoável de outras demandas que às vezes estão em tese mais críticas, né, porque lidam ali com os serviços mais imediatos, né, mais estratégicos da instituição. Mas, enfim, isso em algum momento precisa ser também colocado na balança. Mas essa dificuldade, até mesmo a capacitação da equipe em relação ao uso desses recursos, não é a gente não tem alguém capacitado especificamente nesse sentido. Acabou-se adotando os padrões tecnológicos como a forma de capacitação, entre aspas, né, que foi o uso e o conhecimento daquela tecnologia. Então, capacitar essa equipe que já né, lida com uma competição muito grande pela atenção dela é um desafio grande para a gente. Com isso, né, coisas que a gente pode vislumbrar que podem ajudar até a melhorar isso nessa situação da acessibilidade dos nossos serviços no médio prazo. Essa consulta ou censo, né, como foi colocado, do que é que os nossos usuários que precisam usar os recursos de acessibilidade entendem ou sugerem, né, ou poderiam trazer de contribuição para melhorar esse serviço. Porque numa breve consulta, né, justamente motivado por esse encontro, conversando com os colegas que usam essas soluções, identificamos que as soluções não atendem 100% do que eles precisariam. Então, uma boa motivação, né, uma boa questão vamos consultar mais as pessoas, ouvir delas o que é que elas estão, né, reclamando ou não estão sentindo bem, e com isso poder direcionar até onde investir mais brevemente. Essa foto, inclusive, ilustra um desses momentos que a Justiça Federal fez, acho que 2 anos, estou olhando, lembra? Foi ano passado. 2 anos atrás. Que reuniu, né, justamente as comissões de acessibilidade com troca de experiências, né, com um fórum como esse de trazer as pessoas, inclusive, que têm as necessidades, mas também trazer essa pauta à discussão, né, e integrar todas as pessoas com a troca de boas experiências. Então, esse momento, né, em particular, assim como foi lá para a gente, é um momento extremamente rico, né, de coletar essas evidências e fortalecendo, né, e estimulando novos eventos desse tipo. A ideia daquele censo, né, é para que a gente melhore justamente essa avaliação da qualidade desses recursos que a gente está oferecendo, mas que a gente possa fazer essa avaliação com ferramentas, às vezes, até um pouco mais, talvez, criteriosas, né, do que o EMAG, que faz isso de uma forma um pouco benevolente, né, com a nossa 99%, né, no nosso caso, acho que deu 96,7%, e a gente sabe que não é tão acessível assim, né? A foto é só para reforçar que o encontro foi muito importante, mas aí as opções, né, as ações de educação e de sensibilização é uma oportunidade que a gente tem, né, de manter esse tema não só vivo lá na instituição, né, aqui no judiciário, mas trazer também as reflexões que as pessoas trazem, né, e que são importantes. Trazer pessoas com deficiência ou com essas necessidades para os projetos de TI, eu acho que até o André chegou a comentar isso, né, de uma iniciativa, né, do sucesso que trouxe essa iniciativa junto ao órgão. Acho que é extremamente importante, que a gente também tinha, né, refletido da maior necessidade, do mesmo jeito que
quando você começa a trazer mais diversidade para a equipe, você começa a trazer outros pontos que não pareciam tão relevantes. Então, né, o interessado é sempre importante nisso. E foi assim que a gente identificou, por exemplo, que o NVDA, que era uma das soluções que usava para acessibilidade, não era tão adequada quanto a gente pensava que estava sendo, né? E a integração, né? Isso, para a gente, é um desafio razoável, acho que aqui no TJ isso deve ser também realidade, é que nas audiências, né, naqueles eventos que são tão costumeiros, tão constantes e que tem um rito, né, rápido, etc., que a gente possa incorporar ali as ferramentas de acessibilidade. Hoje a gente não tem, porque a gente tem aquela legenda, né, que ajuda em algum momento, mas não tem, por exemplo, as ferramentas de Libras, né, o recurso, o serviço de Libras. De tradução, se a ferramenta, né, do próprio, a gente usa o Teams, não usa o Google, mas o Teams também permite uma tradução simultânea, mas precisaria ser contratado, ele não tá feito assim. Enfim, são alguns desafios, alguns apartados que se abrem também, e é isso. Bom, os nossos desafios acho que são muito parecidos, né? Mas assim, a gente quis destacar, né, que a nossa elaboração do plano, como eu comentei, está sendo feito um diagnóstico agora para que a instituição possa preparar um plano de ação para que ele possa melhorar a questão da acessibilidade. Então isso está sendo abarcado pelo CAOP Inclusão junto com a Diretoria de Planejamento do Ministério Público. A ideia é que no final a gente tenha esse plano e cada área saiba o que precisa fazer para melhorar e que se torne isso como uma estratégia institucional para que a gente possa ter força e caminhar nessa parte tão importante, né? Treinamento de equipe é relevante, né? Todos comentaram, a gente não sabe, a gente sabe programar, sabe isso, mas existem coisas que vão surgindo aos poucos e a gente precisa. E aí com esse treinamento, a ideia da gente é que a gente crie isso dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de uma cultura, como, por exemplo, a segurança da informação, o desenvolvimento seguro já faz parte da cultura da gente. Então, a ideia é sempre focar na segurança. E é que a acessibilidade também faça parte da nossa cultura, ela esteja dentro do meu desenvolvimento, esteja dentro do meu código, pensando sempre que o código, quando eu for fazer, se eu tenho um padrão definido, eu tenho que seguir aquilo, olha. Isso aqui é porque eu vou melhorar a acessibilidade do meu sistema. Quando isso entrar no nosso ciclo, isso vai ser muito mais fácil de sair. Então, se a gente cria essa cultura, se a gente faz isso, é complicado, a gente precisa organizar, criar padrões, mas é uma meta que a gente consegue atingir. E a gente pretende fazer isso dentro da nossa equipe. Aquisição de mais equipamentos, né? Um quadro mínimo de servidor, então acho que é comum a todos aqui, a gente tem pouca equipe, a gente tenta fazer de tudo para atender todos, e aí sempre, como eu digo na instituição, a minha vontade é atender todo mundo, mas hoje eu não consigo, então eu vou dando meus passozinhos de formiga e gradativamente a gente vai fazendo a inclusão das coisas e melhorando para todo mundo. Compatibilidade dos sistemas administrativos, então nossos sistemas administrativos hoje, eles são terceirizados. A ideia é que na próxima licitação a gente já inclua essa questão de acessibilidade, que a gente possa cobrar, e todos os outros sistemas que a gente receber. Às vezes a gente recebe sistema de parceiros, e aí nesse caso a gente tem que fazer adequações nisso. Então é criar um ciclo de como será isso quando eu receber, e aí eu já poder ter uma ação que eu faça, tudo alinhado com o plano de ação, que vai ser muito relevante para a gente nessa parte. Continuidade na implementação de novos recursos, né? Como o Gustavo mencionou, o nosso sistema de virtualização ele está em evolução constante. Então, como eu disse, eu não consigo parar tudo agora para mudar o meu layout, para incluir tudo que eu preciso, porque a gente tem uma série de coisas que tem prazos também para entregar. E aí, como a gente vai fazendo a cada ciclo, a gente vai mudando um pouco. A próxima versão que a gente vai lançar, a gente já mudou, como o Gustavo, aquela tela que mostrou para vocês já é a próxima versão que está para sair. Então a gente já mudou alguns locais, os menus não estavam com tags corretas, não estavam muito bom, então a gente já mudou o menu tanto para ser responsivo como para ser acessível. E a ideia é que a gente converse com esses servidores, nós temos 3 servidores que têm deficiência visual, um é promotor e 2 são servidores. Eu já conversei com um de Mossoró e vou conversar com a daqui de Natal, que nos ajudou na intranet, para que eles levantem todos os problemas que eles têm no sistema, para que a gente possa criar um roadmap e ir fazendo cada um gradativamente. Se conseguir tudo de uma vez só, show. Se não conseguir, aos poucos a gente for fazendo para que daqui a pouco a gente tenha um sistema bem acessível e todo mundo fique tranquilo na utilização do sistema.
implementação de uma cultura, né? Então, isso é que eu acho que é um ponto principal, é que a gente crie isso dentro da equipe como sendo uma cultura. Tudo que eu for entregar tem que ser acessível. Se não foi, o que é que eu preciso fazer para que ele se torne acessível? Se eu consigo criar essa cultura, consigo criar que a minha equipe pense dessa forma, com certeza eu vou mitigar bastante a acessibilidade lá na frente. Serão poucos, quando a gente for botar aqui os nossos sistemas, a gente vai entender que está atendendo, se não 100%, mas quase tudo. Mas como os colegas comentaram aqui, às vezes está atendendo 100%, mas quando vai realmente na acessibilidade, ele não está tão acessível. Mas se eu trago o pessoal para desenvolver comigo, eles vão me dizer, olha, não, isso aqui não está me atendendo, vamos melhorar e a gente trabalha nessa parte. E desafios, a gente tem que fazer o nosso sistema da ouvidoria, né? O nosso sistema da ouvidoria está bem antigo, o portal da transparência também, mas como a gente já está em processo de licitação para um novo sistema, ele já vai estar incluído nessa parte. Consulta pública já está adequado, mas ainda não está, a gente está melhorando ele, então aí deve pegar tudo que a gente está para a sociedade também, evoluir nessa parte. Pronto, e fazer uma análise dos nossos sistemas, né? A IA hoje ela é importantíssima, então dentro do Ministério Público, todos os servidores hoje têm acesso ao Gemini. A gente utiliza o Workspace da Google e na contratação que a gente fez, a gente tem a licença do Gemini. Então, nós estamos criando hoje a cultura e aí estamos fazendo várias oficinas. Por exemplo, nós já tivemos 5 ou 6 oficinas, onde hoje estava focado na área finalística, mas daqui a pouco a gente vai entrar na área administrativa, e aí a gente está criando a cultura de utilização da IA. Dessa forma, a gente vai qualificar o pessoal da DECOM já fez outros cursos, mas a gente vai qualificar os servidores para que eles saibam preparar o prompt, saibam pedir para a IA e eles consigam ter o resultado. Então, hoje a gente não se vê mais sem essa ferramenta, porque ela tem realmente ajudado todo mundo em todas as áreas, e na área de comunicação e na área de acessibilidade, ela ajuda bastante. Os nossos desafios, alguns são comuns, né? Isso não coloquei aí, mas a mão de obra, né? A TI está sempre sendo muito demandada e as demandas de acessibilidade também são muito importantes, mas a gente vai fazendo os passos de formiguinha, né? Cada um por vez. Um dos nossos desafios futuros é tornar a página da intranet do TRE mais acessível. O colega que eu falei que é cego, ele faz parte da comissão e foi até uma das reclamações que ele falou que assim ele não consegue acessar bem o nosso próprio site da intranet. E na própria avaliação do ASES do governo, o nosso site, eu acho que alcançou 63% de acessibilidade apenas, que é muito baixo. O site da internet, ele tem uma acessibilidade muito mais alta. O colega, que é uma das pessoas que dá feedback com relação a isso, ele elogiou bem o site da internet, mas o site da intranet ele está numa plataforma ainda defasada. O nosso setor que cuida do desenvolvimento dos sites, eles já estão fazendo a migração para uma plataforma mais moderna e também mais acessível. A gente da Comissão de Acessibilidade está acompanhando essa migração, mas ainda é algo que está bem no início desse andamento. A gente ainda não tem uma norma de acessibilidade de documentos acessíveis, como a gente falou, PDF e até documentos do Word, documentos do dia a dia mesmo, né? Criar descrição alternativa de imagens, criar uma norma que traga essa cultura para dentro do tribunal, para tudo que é produzido lá dentro, para que os documentos sejam acessíveis, inclusive na digitalização, que isso seja feito de forma acessível. Tornar os sistemas próprios mais acessíveis, e aí eu falo não só do TRRN, mas na justiça eleitoral como todos. A gente usa muitos sistemas que a gente recebe já do TSE, eles são os mesmos para toda a justiça eleitoral. Temos alguns que são nossos aqui e outros que são feitos por eles. Então, por exemplo, o PJE que a gente usa hoje é uma versão modificada pelo TSE que é fornecido pelo CNJ. E o do TSE é uma versão um pouquinho
atrás. Então, ela é menos acessível do que a versão mais recente que o CNJ fornece. Então, esse aí é um desafio futuro para tanto melhorar os nossos feitos em casa, né, no próprio TRRN, quanto cobrar essa melhoria dos que a gente recebe do TSE. E que é outro elemento que não é algo específico da acessibilidade digital, mas que engloba ela, que é conscientização. A partir que é uma necessidade constante, né? A partir de você conscientizar toda a instituição, os servidores, os membros, você cria uma cultura de acessibilidade, para que tudo que seja feito, seja a acessibilidade digital, ela também seja pensada. Como é que a gente vai entregar isso aqui para o nosso cliente, né, vamos dizer assim, ou seja, o cliente interno, o cliente externo, o eleitor, de forma mais acessível. Na hora que você conscientiza e você cria essa cultura, isso já faz parte, já passa a fazer parte de tudo que você produz, de tudo que você tenta entregar, certo? Então, seriam esses os elementos, desafio para a gente pensar aí. Pessoal, parabéns. Me pediram para meio que encerrar, mas eu gostaria de abrir a palavra. Não somos tantos aqui, acho que era interessante ouvir quem participou. Se tem sugestões acerca do que foi falado. Eu gostei muito da experiência de vocês do MP de chamar o usuário efetivo para não só opinar, experimentar, né? Antes de colocar efetivamente. Eu acho que, inclusive, Eduardo, seria algo que o NAI já poderia propor lá dentro para a equipe da CETIC, que a gente começasse a fazer, não só CETIC, SECONS, quem produz, né, essas áreas, para ter um retorno não só tecnológico de avaliação, digamos assim, impessoal, né, que é uma avaliação importante, porque ela é técnica, mas também uma avaliação mais personalizada. Eu acho que talvez seja essa a palavra, daquela pessoa que efetivamente vai usar, e nosso principal acesso é o próprio servidor da casa, o magistrado, o servidor, que está ali, tem como a gente trazer várias vezes, né, interagir de forma mais fácil. Assim, eu já colocarei isso como sugestão até para a UNAI trazer. E gostaria de ouvir vocês. Quem quiser, obviamente. O Christian disse que ia falar algumas coisas, está aqui o microfone aberto para todos. Quem quiser, e até para ter alguma pergunta para quem. Foi uma apresentação para mim muito rica, com várias fases. De repente a gente tem coisas a trazer que podem ficar registradas. Fique à vontade. Senhor Christian, o senhor gostaria de falar? Isso. Pessoal, bom dia. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Christian Emanuel. Como vocês estão vendo, pessoal, eu sou cego, mas além de também ter a deficiência visual, e eu tenho uma deficiência visual total, eu também tenho paralisia cerebral, devido a uma retinopatia devido à prematuridade. Resumir tudo. Falando um pouco acerca de tudo que aconteceu aqui, gostaria de dizer, inicialmente, dar meus parabéns pelo evento, por todas as pessoas que organizaram esse evento, Eduardo, o pessoal do NAI, o pessoal aqui do TJRN, ao Dr. Marivaldo, e a todos os outros, e dizer que, para os participantes, aqueles que apresentaram os painéis, dizer que as apresentações, as melhorias que tiveram no site dos órgãos, né, não só aqui do TJRN, mas também do MP e do TRE, são muito boas, né? Contudo, acredito que a gente ainda precisa de algumas outras melhorias. Eu, atualmente, sou juiz leigo e algumas das dificuldades que eu enfrento, eu já citei aqui também para o Dr. Marivaldo, é a questão da acessibilidade do PJE.
o processo judicial eletrônico ele tem sim alguns atalhos. Eu consigo fazer algumas coisas realmente com o auxílio do NVDA, mas existem outras coisas que eu ainda não consigo fazer. E aqui eu cito a título de exemplo, já que nós temos com o tempo corrido, a questão dos documentos, né, que são digitados, né, o NVDA não consegue ler documentos em imagem, mas além dessa questão, nós ainda temos a questão de que eu, por exemplo, anexar documentos em processos, eu preciso do auxílio de alguém, porque o teclado ele não consegue anexar, eu só consigo anexar se for com o auxílio do mouse do computador. Então, por exemplo, eu não consigo gravar, salvar para poder fazer as alterações e aí colocar nos processos. Inclusive, eu quando fui residente aqui na Navarra, eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Acessibilidade Digital, a pessoa com deficiência visual no processo judicial eletrônico, onde nesse artigo eu citei todos esses problemas e as melhorias que, na minha concepção, precisavam ser realizadas. Eu acredito que eu, na verdade, estou falando mais do PJE, mas o site em geral já se melhorou muito, né? Se falou muito da questão da internet, né? E de outros sites, outras coisas, principalmente com o auxílio da IA, mas nós precisamos ainda sempre continuar melhorando, né? Ele falou aí do evento da Justiça Federal, né? E falou também na questão do NVDA. Só para dizer que o ano passado eu vi esse evento, foi na semana do Dia da Acessibilidade da Pessoa com Deficiência, e eu é que fui mediador desse evento, onde lá, no evento da Justiça Federal, estavam todos os servidores dos TRFs aqui do Nordeste. E eu tive a honra, e eram pessoas com deficiência, e eu tive a honra, né, e agradeço desde já pela oportunidade de ter mediado esse evento, doutora Aliane, e todos que ali estavam e que participaram. Enquanto assim, é só isso que eu tenho, pelo menos por enquanto. Bom dia a todos e todas. Sou Ioana, sou do TRT, doutor Marinal. Fico até com pena da gente não ter mostrado alguma coisa que nos pegou de surpresa e a gente não teve tempo hábil, mas a gente fez questão de participar, de ouvir as ideias de vocês, já anotei várias. E parabenizar por esse evento, um evento tão rico, tão bacana, tão cheio de experiências, e já propor outros, a gente ter por ano, de repente, 4 encontros para trocas de ideias, porque a gente aprende tanto com essas trocas de ideias. Então, assim, estou muito feliz de ter participado, tenho esses desafios, tem muita coisa que o TRT já tem também, e queria dizer ao que o TRE, que sou amiga de muitas servidoras lá e que a gente estava num cafezinho quando as meninas disseram assim: Ioana, eu tô fazendo um curso EAD tão legal do TRE, eu disse sobre acessibilidade atitudinal, no geral, mas era muito da atitudinal. Aí eu disse, muito me interessa, quero saber mais porque quero levar para o TRT. E levamos, eu acho que a gente já replicou esse curso, até digo para vocês também, quem tiver oportunidade, quem quiser fazer esse curso, que foi o TRE que iniciou. É um curso muito legal, que fala sobre as atitudes que a gente tem que ter, porque, doutor Marinalvo, como o senhor fez agora, Marivaldo, como o senhor fez agora, antes de a gente levar o microfone, a gente precisa perguntar, né? Às vezes a gente quer, naquele jeito que a gente quer ajudar, a gente acaba tendo uma atitude que não é a melhor. Então, com esse curso, a gente aprendeu bastante. Eu, né, parabenizo vocês, o TRE. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer mais eventos como esse e sempre lembrar que
esse problema da acessibilidade, de tudo, é que todo mundo está no mesmo barco, porque às vezes a gente não tem um problema, ou às vezes passa momentaneamente por um problema, ou às vezes a gente chega a uma idade avançada que a gente precisa dessa acessibilidade. Então, tão bom que tudo seja acessível sempre, que a gente sempre pense em todos, né? Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Liane, sou da Justiça Federal, eu sou juíza coordenadora da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, e hoje quem falou, representando a Justiça, foi Bruno, expôs muito bem e falou muitas coisas que eu falaria também sobre a questão da acessibilidade e inclusão. É, eu achei muito importante esse evento, faço minhas as palavras de Joana, eu acho que é interessante termos outras oportunidades como essa, para conhecer a experiência dos outros órgãos. Achei muito interessante o que a gente ouviu aqui. Essa ideia de uma gerência, né, de qualidade é perfeita. Acho que merece realmente ser replicada. A gente ter a experiência do usuário, né? Eu acho que sem essa validação dos nossos sistemas, dos nossos sites, de nada adianta a gente promover uma acessibilidade formal, né, que vai ficar apenas no papel. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar da pessoa com deficiência. A gente não tem como adivinhar se está acessível ou se não está, se não for da pessoa que vai utilizar aquele sistema. Às vezes, a gente acha que está perfeito, que está, nossa, está atendendo todas as normas, mas não está. Na Justiça Federal, a gente tem diversos casos de experiências práticas, né, que mostram que os sistemas, principalmente os sistemas processuais, que cujas modificações não estão sempre ao nosso alcance, né? São outras equipes técnicas que fazem. Principalmente nossos sistemas processuais não são acessíveis como deveriam ser. Questões simples, como às vezes inserir a data, a gente tem uma oficiala de justiça, né, que tinha dificuldade de inserir a data no sistema, porque não podia ser digitada, ela tinha que clicar no calendário. Era uma modificação simples que levou mais de um ano para ser feita no site, que a gente demandou e demorou mais de um ano, porque vai para uma comissão, vai para uma equipe técnica, enfim, mas antes do sistema tá no ar, tá rodando, deveria ter sido validado. E é por isso que a importância da acessibilidade atitudinal, da gente trazer essa cultura que tão bem foi falada aqui, da cultura da acessibilidade às equipes. Eu acho que isso é importante. E para a promoção dessa cultura da acessibilidade, é importante que a gente tenha pessoas com deficiência, né, assumindo seu lugar de fala e dizendo o que precisa ser acessível. Uma questão que o Bruno trouxe aqui também, que eu acho muito importante, é a questão do avatar, né, de Libras, que eu, antes de conhecer pessoas com deficiência auditiva, achava que o avatar supria, né, a questão da acessibilidade comunicacional para quem tem deficiência auditiva, mas ele, além de só servir para o texto estático, né, aquele texto padrão, ele não vai atualizando. Se a gente tiver um site de notícias, ele não faz essa interpretação, né? Ele, como o Bruno falou, que às vezes ele não tem expressão facial, ele não substitui o intérprete humano de forma alguma. Ele é algo a mais, mas a gente nunca deve achar que alcançou já o patamar de excelência e acessibilidade se a gente não tem a visão de fato do usuário. Anotei aqui diversas ideias para levar para a Comissão de Acessibilidade e agradeço demais essa oportunidade. Achei riquíssimo o evento e agradeço a Christian também pela menção. Christian, foi uma honra nossa ter você no nosso evento. É sempre ótimo ouvir você e a sua experiência. E é isso, pessoal. Da Justiça Federal, a gente fica à disposição para qualquer troca de experiências e participação em eventos, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada. Mais alguém gostaria da palavra? Só para encerrar mesmo, agradecer a ideia, apesar de Edivaldo ter me colocado aqui no nome, eu digo, se eu não atrapalhar, já ajuda demais. Foi o pessoal dos servidores que trabalham no NAI, efetivamente, Eduardo, Davi, Caio, e também o outro colega que está um pouco afastado, lá, Helder, com um problema de doença, mas são pessoas dedicadas que trabalham diuturnamente com isso. A gente
que é juiz sabe que a participação da gente ela é muito incidente nessas coisas todas, porque geralmente é muita coisa que a gente tem. Eu brinco muito que eu sou o juiz auxiliar dos assuntos aleatórios, né? Porque tem três, aí o CNJ junta um monte de coisas, e aí o que não é de nenhum dos outros dois acaba vindo para mim, e aí a gente vai tentando dividir a atividade entre tudo. Então, realmente, a ideia foi dos meninos e foi apoiada pela gestão, desembargador. E assim, se a gente quiser, podemos fazer outros aqui ou em outras instituições, o próprio TRT que já sugeriu, acho que a gente pode depois tentar fazer isso como se fosse um carrossel, digamos assim, né? Um num lugar, em outro, sei lá, 1 ou 2 ao ano, talvez, até talvez planos, a área técnica apresentar planos de melhorias em conjunto, em que um ajude o outro, já que nós todos temos os mesmos desafios e às vezes a mão de obra, às vezes não, ela é sempre reduzida, de repente vocês mesmos dividirem entre vocês atividades. Claro, um faz contratação, outro usa tecnologia A, outro a B. A gente sabe, eu vim da área de TI, a gente sabe que o que usa no lugar não se transfere diretamente para o outro sem esforço, como a maioria dos usuários acha que é, né? Pega assim, joga para o outro lado e tá tudo bem no outro lado. Não é assim. Mas se essa coisa for desenvolvida de maneira integrada, talvez o mesmo produto possa ser adaptado mais facilmente para todos. Então, de repente, esse, sei lá, fórum de acessibilidade, um nome aí, o nome é o de menos. Eu acho que o produzir resultados talvez seja o grande foco. E de repente sair daqui isso, né? Acho que o trabalho no dia a dia vai levar a isso, né? Então, trocar contatos, olha, estou fazendo tal coisa, poderia fazer e tal. E de repente a gente ter um plano conjunto de melhoria nas acessibilidades dos nossos sistemas, de modo que a gente pudesse caminhar e melhorar juntos, né? Porque tem muito isso, né? O usuário ele diz: no TRT eu consigo fazer isso, mas aqui eu não consigo. Então, é aquela história da disputa do bem, né? A Justiça Federal é muito melhor do que aqui. Então, e o que a Justiça Federal fez, então? De repente, isso poderia ser trabalhado junto aí com vocês. São as minhas duas propostas, uma interna e a outra aderindo, na realidade, à sua proposta, da gente fazer isso mais vezes e poder fazer isso nas casas de cada um, trazer outras, tem a Defensoria Pública, tem a própria AB, foram convidadas, mas aí, como você mesmo colocou, o TRT não deu para vir num primeiro momento, talvez a gente tenha convidado muito em cima da hora, não tenha explicado bem a proposta, e aí eu peço desculpas por esses pontos, né? Mas só não erra quem não faz, né? Eu digo muito, fazer implica errar também. Então, peço desculpas pelos pontos negativos e agradeço a presença de todos vocês. Agradeço especialmente a quem planejou e executou, todos aqui, os servidores da casa, e a vocês que se dispuseram a vir aqui, cada um. Bruno, meu colega do TRE, na época, servidor lá. André, a gente se fala muito, né, nas coisas do TRE. Bem-vindo, não o conhecia, mas o TRE sempre será a minha casa, então quem é de lá já está sempre comigo. Muito obrigado, gente. Um grande abraço.